Bom dia, pessoal. Vamos continuar nosso curso de Física 1, discutindo sobre o movimento uniforme. O movimento uniforme, ele aparece aqui no livro, a seção 11 do capítulo 1. O movimento uniforme é definido como o movimento uniforme, o MU, é aquele em que a velocidade escalar instantânea é constante e diferente de zero, de modo que o móvel sofre iguais variações de espaço em iguais intervalos de tempo. Tem toda uma leitura para chegar até essa conclusão. E o que eu quero discutir com vocês é o que é esse modelo, né? O que é esse movimento de forma. Na natureza, a gente nem sempre consegue, na verdade, quase nunca a gente consegue modelar a natureza como de fato ela é. Então, nós criamos modelos matemáticos que buscam trazer simplificações, e através dessas simplificações a gente tenta entender a natureza. E a gente pega um modelo simples e vai sofisticando esse modelo pouco a pouco. Então, o elemento básico aqui do movimento de forma, cadê? Ele vai usar um termo que a gente vai usar demais aqui, que é a velocidade constante. Velocidade constante. Isso aqui é que se baseia o movimento uniforme. Então a gente viu o seguinte: nós começamos vendo que V, velocidade, é uma variação no espaço num determinado intervalo de tempo. Ou seja, você tem uma trajetória de 0, 1, 2, 3, aqui menos 1, menos 2. E você tem uma partícula que se desloca nessa trajetória. Se desloca, percorrendo distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Se essa partícula se desloca no sentido positivo do eixo x, ou da orientação de sua trajetória, no caso aqui eu orientei a trajetória para cá. Então, se ela se desloca no mesmo sentido, então essa partícula tem um movimento progressivo. Mas caso ela se desloque no sentido oposto, no sentido contrário à orientação de sua trajetória, ela tem um movimento retrógrado. Essa é a primeira definição que nós temos que ter em mente, que nós já vimos em aulas anteriores. Agora, o movimento uniforme, o que é que complica tanto a vida? Muita gente reclama. O que a gente vai discutir na aula de hoje? V é igual a ΔS. O que é delta? Delta é uma variação. Tipicamente, um valor final menos um valor inicial. O intervalo de tempo, ou seja, a marcação do tempo final menos a marcação do tempo inicial. Em geral, quando nós vamos marcar um movimento, quando nós vamos cronometrar um intervalo de tempo, nós tomamos o T0 como sendo zero. Ou seja, nós zeramos o cronômetro. Então, sempre vamos iniciar com o cronômetro zerado. E aí a gente fica com V igual a S menos S0 sobre T. Aqui eu tenho um oculto e eu posso fazer que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então eu vou ter que S menos S0 vezes 1 é S menos S0. V vezes T, VT. E eu vou pegar esse menos S0 e vou jogar para o lado de cá. Se ele está negativo, ele passa positivo. S é igual a S0 mais VT. Essa nossa equação aqui, ela é conhecida como função horária da posição. Eu já vi também, tem livro que chama equação horária da posição. Eu não vou estar implicando por causa disso não, certo? Para mim faz de um jeito ou de outro, vai dar na mesma. Mas eu quero gastar um tempo aqui para a gente entender o que é uma função. Em matemática, o que acontece? Deixa eu dividir aqui. Em matemática existe o conceito de função, que é como se fosse uma caixa. Uma caixa é uma função.
você coloca um valor de um lado e ela te devolve um outro valor do outro. Por exemplo, vamos pegar uma função que ela dobra o valor do número que você coloca. Vamos chamar de 2x. Então, se eu coloco 1 aqui na entrada, ela vai pegar o 1 e vai multiplicar por 2. Tudo que você coloca, ela dobra. Ela vai te devolver aqui o valor 2. Se você coloca o valor 3 aqui dentro, ela dobra o valor do que está dentro. Então, ela te retorna o valor 6. Se você coloca o valor menos 5 aqui nessa caixa, ela te devolve o valor menos 10. Ou seja, essa função ela multiplica por 2. Essa função ela pega um valor, que é o que entra aqui desse lado, que é o que nós chamamos de variável independente. E aí, variável independente, a gente usa normalmente ou x ou t. X ou t. Pode ser qualquer nome, certo? O mais comum são esses dois. X ou t. E do lado de cá, isso aqui é o input, certo? O input, a entrada, né? Input. Do lado de cá você vai ter o output, ou a saída da função, que é o que a gente chama de variável dependente. E aí a gente chama de y, pode chamar também de f de x, pode chamar também de s, de v, enfim, vai depender do que você esteja calculando. Tá? No caso da física, que nós vamos usar aqui no movimento uniforme, essa função é essa daqui. No caso do movimento de forma, aliás, porque tem outras funções em física que nós vamos utilizar também. Então, vamos prestar atenção nessa formulazinha aqui. Ó. S igual a cor. S é igual a S0 mais VT. Esse S0 aqui é uma constante. Por que constante? É a posição inicial do seu movimento. Você começa a marcar um movimento, não interessa o que vai acontecer depois. Ele vai partir de um determinado ponto e esse ponto não muda ao longo do tempo. É constante. A velocidade, por definição, também é constante. A velocidade escalar instantânea é constante e diferente de zero. Vai entender por quê? Porque se for igual a zero, se a velocidade é zero, o móvel não está se movendo, né? A partícula não está se movendo, ela está parada. Então a velocidade, por definição, ela é constante. Na matemática nós temos um caso muito parecido. Eu vou reescrever aqui. Em vez de chamar de S, como a única coisa que está variando aqui é o tempo do movimento de forma minha variável independente, então eu vou chamar essa função de S de t. Vou chamar de S0 mais VT. Eu poderia também chamar assim, S0 igual a V vezes T mais S0. Mas na matemática a gente tem um caso de uma função chamada função afim. F de x é o AX mais B. Ou seja, tudo que você aprendeu lá na matemática sobre função afim serve para a sua função do primeiro grau. O x é a minha variável independente na matemática. Aqui na física é o t, aqui no movimento de forma. Essa variável aqui, ó, o x ou o t, está aqui. Então, o que nós chamávamos já na matemática de coeficiente angular é a velocidade aqui no movimento de forma. O que nós chamamos de termo independente, o que é o termo independente? Aquele termo que não multiplica ninguém, é a posição inicial. Então, tudo que nós aprendemos sobre função afim
você aplica no movimento uniforme. Ou seja, o movimento uniforme, a função horária do movimento uniforme nada mais é, que a função horária da posição, nada mais é do que uma função afim. Por que esse termo horária? Porque ela depende do tempo. Então, horária é porque tem uma dependência temporal. Vamos ver alguns exemplos? Vamos fazer alguns exemplos aqui dessa função, exemplos de gráficos. Esse aqui. Ó, eu vou chamar uma função aqui, uma função, uma f de x. Então, f de x. F de x é igual a, por exemplo, 2 vezes x mais 1. Eu vou chamar uma g de x. Eu vou chamar de 4 vezes x mais 1 também. Vou gerar o gráfico dessas funções. Plot. Eu vou plotar as funções, ou seja, f de x, g de x, e eu vou fazer um plot de x de menos 2 até 2. Vou colocar aqui axis label. No eixo x eu vou chamar de x. No eixo y eu vou chamar de f de x. Plot legends. Expression. Ver se funciona. Pronto, olha aqui. Olha só que legal. Deixa eu botar um grid line aqui. Eu gosto de gráfico com grid lines. Olha, o F e o G. Os gráficos são retos. O F está um pouquinho mais próximo do X, né? Em relação ao X, o G está mais inclinado. O F está mais deitado, o G está mais inclinado, está mais levantado. Por quê? Porque o coeficiente angular do G é maior do que o do X. Então, ó, se o X é maior, se o coeficiente angular, o A, é maior, então a reta fica mais inclinada, né? Tem uma angulação maior em relação ao eixo X. A gente sempre mede a angulação em relação ao eixo X. Então F tem um coeficiente menor que é 2, é a linha azul. A linha amarela é o G, fica um pouco mais inclinada. Se a gente trocar agora, se a gente fizer essa mesma ideia na física, como que a gente vai chamar? Em vez de F, eu vou chamar de S. Pode chamar de S de F também, tá, gente? Porque a convenção a gente chama de S. Vou chamar S1 de T. Vou fazer a mesma coisa, vou pegar a mesma função. Ah, sim, e o 1? Quem é o 1? O 1 ele está cruzando aqui no eixo. Se você tem daqui para cá é 5. Você tem algumas marcações, você está dando para ver no vídeo. 1, 2, 3, 4, 5. Eles cruzam o eixo X aqui no 1. Ou seja, esse termo independente é onde a função cruza o eixo Y. Cruza o eixo Y. Cruza aqui no Y igual a 1. Tá? Se você mudar essa função, por exemplo, se eu botar aqui para passar no menos 1 e executar novamente o gráfico, olha, está passando aqui embaixo. Tá vendo? Tá passando aqui embaixo. Então, vou botar aqui. Se você botar aqui 1, você botar isso aqui no 2, o jeito X vai passar um pouquinho mais acima. Olha, tá vendo? 2, cadê? Vou executar aqui. Vou executar aqui de novo. Tá aqui. Tá passando agora no 2. O X está passando. O F de X
está passando no 1. O g de x está passando aqui no 2. É o coeficiente linear. A é o coeficiente angular. B é o coeficiente linear. Vou anotar isso aqui. A é o coeficiente angular. E o B é o coeficiente linear. Como é que a gente traz isso para a realidade da física? Eu vou pegar a mesma função, 2x mais 1. Só que em vez de x, vou chamar de t mais 1. E vou criar uma S2 também. S2 de t. Eu chamei de 4t. 4t mais 2. Agora eu vou botar, né? Vou fazer um plot aqui. Em vez de f, vou chamar o S1 de t. Só que o x, aqui não é x, na verdade aqui é t, né? Estou trocando x por t. Vou chamar de t de t. Só que o tempo não faz sentido falar em tempo negativo. Então, vou chamar aqui a partir do zero. Em vez do eixo x, eu chamo de eixo t. E aqui, S de t. Pronto, olha só. O que acontece? S1 é essa daqui. Quem multiplica o t é quem? Se você olhar aqui na fórmula, quem está multiplicando o t é a velocidade. Aqui eu já estou supondo que ele está em... Opa, vou chamar t. Vou botar aqui a unidade, né? Vamos botar o t. O t eu vou botar em segundos. E o s de t eu vou botar em posição em metros. Pronto. Legal. Melhor. Porque em física a gente sempre precisa ter as unidades. Né? Física não tem jeito. Você tem que ter a unidade junto. Então quem multiplica o tempo é a velocidade. Quem multiplica o x é o a. O a é o meu coeficiente angular. Na física, o coeficiente angular vai ser a velocidade. A velocidade é o coeficiente angular na física. No movimento de forma. Quando eu disser física, entenda que é movimento de forma. O B é o coeficiente linear, que na função horária da posição é representado pela posição inicial, ou seja, pelo S0. O S0 é a posição inicial. Ou seja, quando você escutar falar, a posição inicial é o coeficiente linear. E a velocidade é o coeficiente angular. Quanto maior a velocidade, maior a inclinação. Veja aqui. Ó. S1 tem uma velocidade de 2 metros por segundo. Então aqui, é a linha azul. S2 tem uma velocidade de 4 metros por segundo. Veja que a inclinação é maior. Vou botar os dois começando do mesmo ponto. Então os dois começando de 2. Pronto. Posição 2 metros. Aqui. Agora vou rodar o gráfico. Pronto. Tá aqui. Os dois começando juntos. A linha S2 ela é mais inclinada em relação ao eixo T. Por quê? Porque a velocidade é maior. E se eu tiver uma velocidade negativa? O que acontece? Olha. Aí ele vai tomar valores positivos aqui no S. No tempo você não pode ter, mas na posição pode. O que representa isso? Ora, isso vai depender de onde você começa a marcar. Por exemplo, aqui eu estou na posição -1, porque eu decidi que a posição 0 seria aqui. Então você pode ter valores positivos ou negativos para o eixo X, para a posição da partícula. Mas, para o tempo, é só valor positivo. Não tem jeito. Tem uma animação aqui que eu acho interessante. Vou mostrar aqui. Olha que legal. Aqui você tem um veículo. Aqui está o 0, 10, 20,
30, 40, 50, 60. Porque o sujeito decidiu colocar o zero aqui. Se passar para cá, menos 10, menos 20, menos 30, menos 40. Olha esse gráfico. Aqui é a posição. Eu chamei de S, ele chamou de X aqui. E o tempo em segundos, tá vendo? Metro, segundo. Normalmente, quando a distância é medida em metros, o tempo é medido em segundo. Se aqui for quilômetro, aqui vai ser hora. Mas pode ser outra unidade. Dependendo do contexto que você esteja, pode ser quilômetro por segundo, quilômetro por minuto, metro por dia. Vai depender do que você queira. Mas aqui você vai colocar a unidade de medida de distância e aqui unidade de medida de tempo. O que esse gráfico representa? Olha, esse gráfico está dizendo que ele vai do ponto A ao ponto B, ele sai do ponto 20 até o ponto 60. Ele vai vir daqui até aqui. Vamos ver, ó. Foi até o ponto 60. Depois ele volta. Então, ó, voltou, foi até o ponto F. Não tem como dar pausa nessa animação. Do ponto A ao ponto B, ele sai da marcação de x igual a 20 até x igual a 60. Ele vem até aqui. Aí você tem um movimento progressivo. Depois ele começa a voltar, ele engrena ré e começa a voltar. Ele volta até a posição 40, no instante t igual a 20, né? Ele volta em 40, depois volta para D. Olha, quando passou daqui, ele começou a ter valores negativos. Menos 40 tem valor negativo. Por quê? Porque a marcação do zero está aqui. E foi até o ponto menos 60. Então o valor negativo no eixo X é possível, porque vai depender de onde você colocou o seu zero, onde você começou a marcar. Então você pode ter valor positivo ou negativo. Mas o tempo, veja que sai do zero. 0, 10, 20, 30, 40, 50. Vamos ver novamente? Vou iniciar. Vai até o B, parou, engrenou a ré, vem até o C, ó, 40. Depois desce até o D, ó, origem dos espaços. O D é a origem dos espaços. O que é a origem dos espaços? É justamente quando x é igual a zero. Justamente quando x é igual a zero. Aqui ele está com velocidade positiva. Até A ele está com velocidade positiva. Não é velocidade constante, não é movimento uniforme. Aqui a gente vai ver depois que é um movimento uniformemente variado. Desce até D, velocidade negativa. Desce até E, velocidade negativa. Desce até E, velocidade negativa. Por que velocidade negativa? Porque ele está indo contra o eixo X. Contra a orientação positiva do eixo X. O eixo X cresce para um lado e ele está se movendo para o outro. Ó, vou botar de novo. Sentido positivo. Parou, agora vai ser só negativo. Só negativo. Lá para o lado negativo. Ele está indo para o lado negativo. Pronto. Tem outra animação aqui. Pronto, esse aqui também. Mesma ideia. Aqui ele vai andar no sentido negativo do eixo X. Depois vai andar no sentido positivo. Depois anda no negativo de novo. Vamos ver, ó. Ele está no X, ó. Pronto, posição inicial. X igual a 60. Vamos lá. Começou em 60. Foi até a origem dos espaços. Voltou até a posição 60. E agora foi lá para trás. Então, ó, o zero é o que a gente chama de origem dos espaços. A posição inicial é 60. Agora, por que 60 é uma constante? Se ele estiver no ponto B, onde foi que ele começou? X igual a 60. Isso não muda mais. Chegou no ponto C, onde foi que ele começou? Começou em x igual a 60. É a posição inicial. Não tem como mudar mais. Ele foi para 60 de novo no ponto D. Mas onde foi que ele começou? Ele começou em x igual a 60. Isso não muda, não tem mais condição. É o ponto inicial, ficou no passado. Ele foi até o ponto E. Mas onde foi que tudo começou? Começou em x igual a 60. É a posição inicial. Ele terminou lá no ponto F, posição x igual a menos 60. Está aqui. Mas onde foi que começou? Começou no x igual a 60. Por isso que a posição inicial é uma constante. Porque uma vez que o movimento continue, ele vai para onde quiser. Mas a história começou em x igual a 60. Então vamos ver de novo. Foi para o ponto B, C, sentido positivo, foi até o D de novo, agora é só negativo. Movimento retrógrado. De A até B, movimento retrógrado. De B até C, de B até D é movimento progressivo. De D até F, movimento retrógrado. De novo, retrógrado, progressivo, agora retrógrado, retrógrado até o ponto F. Vamos ver outro. Tem outra animação aqui legal também. Ah, essa aqui é legal, essa aqui são dos gráficos. Essa aqui é a questão dos gráficos.
Se a velocidade inicial for zero, essa aceleração aqui é zero. A gente vai trabalhar só com esses três valores aqui. A gente não vai mexer com a aceleração ainda não. Ó, vê que legal. A posição fica constante. Inicial. O carro não se move. Por quê? Porque a velocidade é nula. Ele precisa de velocidade para andar. Se eu dou um pouco de velocidade para ele, a posição, pronto, aqui a velocidade é constante. 5 metros por segundo. Eu acho que é 5 metros por segundo. Aqui, metros por segundo, é isso mesmo. Metros por segundo. O gráfico da velocidade é uma constante, uma função constante. Olha a posição aqui, ó, posição em função do tempo. Posição em função do tempo é função horária da velocidade. Função horária da posição, aliás. Que nós já vimos que é uma reta. Se a velocidade for positiva, e aqui é positivo porque ele está andando, ó, a setinha no sentido positivo do eixo X. Então, é uma reta ascendente. Vamos ver? A velocidade vai aumentando. Aliás, a velocidade é constante, né? A posição é que vai aumentando, né? Vai andando mais. Se eu aumentar a velocidade de 5 para 10, ó, a reta ficou mais inclinada. Ele vai andar uma distância maior em menos tempo. Vamos ver? Foi-se embora. Foi-se embora. Nas próximas aulas a gente vai ver essas acelerações aqui. Vai mudar um pouquinho. E outra coisa, qual é a posição inicial dele? Eita, eu queria voltar para o começo. Deixa eu ver isso aqui. Pronto, aqui. 10, 20, 30, 40, 50. Ou seja, está indo de 10 em 10. Menos 10, menos 20. A posição dele é menos 20. Ele está no marco menos 20. Está aqui, ó. Se cada marco desse é 10, 20, 30, 40, 50. Ou seja, cada marco desse é 10. Então, menos 10, menos 20, menos 30, menos 40, menos 50. Ele está na posição menos 20. É exatamente onde a função está cortando o eixo X aqui que está vertical. O eixo vertical, né? Seria o eixo Y. Está cortando nesse ponto aqui. É o coeficiente linear. E a velocidade, ó, é o coeficiente angular. Velocidade maior, ela fica mais inclinada. Vou clicar aqui em 5 metros por segundo, ela fica menos inclinada. Menos inclinada, mais inclinada. Vou só voltar para a primeira animação. Aliás, deixa eu fazer aqui uma animação no modelos, que a gente pode ainda brincar mais um pouquinho com essas questões. Esse aqui é o Modelos, plataforma que eu vou disponibilizar o link para vocês. Ela é feita em Java. Eu vou criar uma nova animação aqui. Quem quiser criar, então, deixa eu ver, objetos. Eu vou criar uma partícula. Vou botar uma partícula aqui. Eu vou criar também objetos, uma origem. Vou colocar a origem aqui. Esse objeto tem que estar vinculado à origem. Então eu vou aqui, ó, em animação você bota ligar objeto A, origem 1. E eu vou escrever um modelo matemático. O modelo que a gente vem tratando aqui, ó, vou pegar esse primeiro aqui, ó. 2t mais 2. Então, S é igual. 2t mais 2 é a mesma coisa que 2 mais 2t. 2 vezes é asterisco t. Vou chamar isso de S1, que eu vou botar duas partículas para brincar. S1. Clico fora. Modelo ok. Ele reconheceu o modelo. Certo? Eu vou gerar um gráfico aqui. Vou gerar um gráfico da... Gráfico. Eixo vertical vai ser o S1. Está em azul. No caso 1. O eixo horizontal tá aqui, ó, vai ser T, vai ser o tempo. Deixa eu ver se eu clicar aqui. E a tabela? Deixa eu ver a tabela. A tabela já está também, ó, S1, azul. Vamos lá. O que faltou? Ah, sim. Coordenadas. A vertical eu vou zerar. Vou deixar no x igual a zero. Porque ele igualou aqui com zero. E na horizontal eu vou vincular as coordenadas dessa partícula a S1. A gente vai ver como é que vai ficar agora. Play. Cadê?
Pronto, a partícula está se movendo. Então vamos botar aqui, vamos fazer essa animação, vou modificar, vou trocar essa partícula por um cachorro. Aqui o modelo matemático, recapitulando, né? 2 é a posição inicial, 2 metros por segundo. Daqui é 2 metros, né? 2 metros é a posição inicial, 2 metros por segundo a velocidade. Vamos botar aqui para girar de novo. Pronto, o cachorro vai se locomovendo. Olha esse gráfico. Inclusive, deixa eu ver se eu consigo modificar aqui o gráfico. Se eu consigo botar uma espessura. Escala automática. Pronto, fica melhor. Escala automática, bota os pontos. Espessura eu vou botar 5, fica bem espesso. Vamos botar do começo aqui. Vamos ver o cachorro correndo. Bora, play, pronto. Ó, o cachorro vai se deslocando. A posição dele vai mudando e a gente vai construindo a tabela ao mesmo tempo. Olha que legal. Eu gosto muito desse sol. Pronto, 50 segundos. Veja, uma reta ascendente, que me indica que como é que chama? A velocidade é positiva. Se você olhar aqui 50, aqui tem 102. A posição inicial é 2. Então, se você tirar esse 2 aqui de cima, né, descontar a posição 2, enquanto ele andou 100 metros aqui em 50 segundos. 100 metros em 50 segundos, ou seja, 2 metros a cada segundo. Que é exatamente esse 2 aqui. Se eu tirar essa posição inicial e botar 0, ok, e botar o cachorro para correr de novo, vamos ver, ó. Ele vai encerrar 50 segundos, 100 metros. Vamos ver? Olha. Já chegando. Foi. 50 segundos, 100 metros. Se você olhar aqui na tabela, ó, 50 segundos, 100 metros. 25 segundos, 50 metros. Aqui você tem todos os valores. 0, 0. Antes, se você está 20, vamos colocar a posição aqui. Olha o que observa com o cachorro. Observa o cachorro aqui, está a origem. Eu vou colocar a posição menos 20. Eita. Menos 20 mais 20t. Vamos ver. Vamos olhar agora a animação. Começando na posição menos 20. Ó, começou no menos 20 aqui, tá vendo? Tem que cruzar o eixo do X. Vamos ver até onde ele vai. Pronto. 80, tá vendo? 50 segundos, chegou na posição 80. E os outros 20? Quanto foi? Porque ele começou em menos 20. Lembrando que isso aqui é um gráfico de posição pelo tempo. É importante a gente frisar isso também. O que acontece aqui na matemática? A gente está falando de S. Mas um outro gráfico importante que aparece também no movimento uniforme é o gráfico da velocidade, que eu vou chamar de V. V em função do tempo. Se a velocidade é constante, né? A velocidade 4 metros por segundo, ou 4 km por hora, enfim, vou botar 4 aqui. E eu vou construir um gráfico agora. Plot. Como é que é o gráfico de uma função constante? Na matemática a gente vê isso aí, função constante. A velocidade é uma constante no movimento de forma. Então V de T indo de 0 a 10. Axis label. No eixo X. No eixo X, né, no eixo horizontal, vou chamar de T, em segundos. E no eixo vertical, vou chamar de V, em metro por segundo. Grid lines, eu gosto automático. E eu vou botar uma legenda também. Plot legends. Expressions. Pronto, tá aqui.
Velocidade em metros por segundo, tempo em segundos. No movimento uniforme, a posição é uma reta ascendente ou descendente. Se a posição for uma reta horizontal, é porque o móvel está parado, ela não está variando. Mas a velocidade sempre vai ser uma reta horizontal. 4, porque eu coloquei que a velocidade era 4. Se for menos 4, ou seja, está se movendo no sentido negativo do eixo X. Vou aqui. Pronto, tá aqui o gráfico. Menos 4. Certo? Então, sempre que você vê um gráfico de uma reta horizontal, velocidade numa reta horizontal, movimento uniforme. Posição, reta ascendente ou descendente, movimento uniforme. É o plot da função horária da posição. Horária porque depende do tempo. Vamos ver os outros modelinhos aqui. Pronto, vamos. Esse aqui é o gráfico. Veja, o gráfico está o S1, tá certo? Eu poderia vir aqui e colocar V igual a 2, né? V igual a 2. V é 2 metros por segundo. Deu ok. Quando eu viesse aqui em gráfico, eu poderia trocar o S e colocar V. Aqui vai aparecer uma reta horizontal. Veja só. Vamos ver aqui o cachorro. Olha. O cachorro está... Pronto, vamos ver aqui. Vamos botar no gráfico também, na tabela. Na tabela, eu vou adicionar o valor de V. Velocidade. Está em azul, está em vermelho. E no gráfico também, vou colocar velocidade em vermelho. Diferenciar. Play. O cachorro vai correndo. O que acontece? É uma reta horizontal, porque esse gráfico aqui é da velocidade. Velocidade é uma constante. Tempo está passando, posição está passando. Veja que a última coluna aqui ó, é sempre 2. Por quê? Porque é a velocidade do cachorro. Essa é a velocidade do cachorro, não muda. A gente pode brincar com isso aqui, colocando, por exemplo, eu coloquei S1, vou colocar um S2, vou botar uma segunda partícula. Começando no ponto inicial 120, com a velocidade negativa. Com a velocidade negativa. 5 vezes t. E vou criar uma segunda partícula. Uma partícula aqui. Partícula, vou botar o Dino. Na corredora. Na corredora. Eu vou ligar esse objeto aqui à origem. Porque tudo vai ser calculado. Eu acho que 120 ficou pouco, né? Acho que 120 ficou pouco. Vamos ver. Horizontal, vou caracterizar como S2. Vertical, vou botar em 0. 120 ficou pouco. Vou botar menos 120 para o cachorro e mais 120 para a corredora. Pronto. Vou botar mais. Vamos ver como é que fica essa animação. Vamos ver aqui. E o gráfico eu vou botar a posição, tá? O S1 vai ser o cachorro, vou deixar em vermelho. Vou botar o S2 aqui, que é da corredora em azul. Tá certo? S1 e S2. O que acontece? E na tabela, S1 o gráfico foi vermelho, né? Então S1 aqui eu vou deixar na cor vermelha. E o S2 eu vou deixar azul. O S2 vai ser a corredora. Tempo inicial, posição inicial menos 120, posição inicial mais 120. Eles estão separados por essa distância. Vamos dar o play aqui para ver como é que se comporta. Então, olha, a corredora está chegando e o cachorro também. Onde é que eles vão se cruzar? Olha. Um passou pelo outro. Um passou pelo outro. Pronto. Um problema muito comum é quando você tem esse problema de encontro, né? Onde foi o ponto de encontro? Aqui está entre 32 e 48, talvez 35, 36. Vamos dar uma olhada? Vamos dar uma olhada aqui. Vamos olhar aqui na tabela. Deixa eu ver. 32. Foi acima de 32. Foi para baixo de 48. Opa, 51, 60. Olha! Eita, aqui é 50, 52. Tá bem pertinho. A diferença aqui já aumentou. 49 tem que ser uma diferença pequenininha.
Não, foi acima de 32. Vamos fazer essa conta? Vamos descobrir onde foi? Descobri que essa questão foi de improviso. Deixa eu botar essas duas coisas horárias aqui para ver se o modelo você pegar. Esse tipo de problema você resolve como? A posição de encontro, se a gente botar de novo a animação, vamos botar aqui de novo. Vamos lá. Os dois vão se encontrar em algum ponto. Vamos lá, ver onde é que foi. A corredora está chegando. Pronto, olha. Por aqui. 33,5. A posição dele está bem pertinho uma da outra. Não calculou ainda não. Vamos fazer essa conta aqui. S1 é igual a S2. Quem é S1? É menos 120 mais 2t igual a mais 120 menos 5t. Vou dar um número quebrado. Não vai ficar um negócio muito bonitinho não. Mas vamos lá. Pega esse menos 5 e joga para o lado de lá, fica 5t mais 2t igual a 120. Esse 120 daqui, né, que já estava, mais esse 120 daqui que foi para o outro lado, então mais 120. Então 5 mais 2 dá 7t igual a 240. T é 240 dividido por 7. Vou fazer essa continha aqui. 240 dividido por 7. 7 dividido por 24 dividido por 7 vai dar 3. 3 vezes 7, 21. 3, 0. Desce o 0. 30 dividido por 7 vai dar 4. 4 vezes 7 vai dar 28. Fica 2, 20 dividido por 7. Ah, aqui, ó, aqui já não vai dar certo. Ó. 34,6 não. 6. C2 provavelmente. 34,2. Aí vai dar 14. Aqui fica 6, 60, aqui ó, 8. Então aproximadamente 34,3 segundos. Eita. Aqui foi o ponto onde eles se encontraram. Então se a gente vier aqui, 34. Deixa ele rodar mais um pouquinho. Pronto. 34, aqui, pronto. Ó. Não pegou igual. Eu vejo que é uma aproximação, mas ele está bem pertinho. 34, seria 34,28. Seria um pouquinho antes. Seria um pouquinho antes aqui. Seria o ponto que ele pegaria. Se fosse o número exato, vamos tentar um número 240. Vamos tentar aqui. Bota 3 aqui. Bota 3 não. Bota 3. Bota 3 aqui que eu acho que vai ficar mais bonitinho. Vamos rodar essa animação de novo. Pronto. Aí dá pra gente calcular o valor de maneira mais precisa, eu acho. Vamos ver. Vamos se aproximando, vamos se aproximando, vamos se aproximando. Se encontraram. Pronto. Eu botei 3 porque 3 mais 3 vai dar 6, aí dá um número múltiplo. Então fica mais fácil de bater o valor exato. Cadê? Olha. Aqui, vamos fazer a conta. Se a gente fizer S1 igual a S2 agora, vai ficar menos 120 menos 3t igual a 120 mais 3t. Passando para um lado para o outro, vai ficar 3t mais menos 120 mais
aqui menos. 3t mais 3t igual a 120 mais 120 vai dar 6t igual a 240. T igual a 40 segundos. Então, 40 segundos vai ter que estar igual. Vamos ver aqui. 40 segundos, 0, 0. Pronto, tá aqui. Posição de encontro. Agora deu, porque agora foi o número exato. Quando o número quebrado, você consegue encontrar a posição exata, né? Mas aqui já melhorou. Já melhorou. Então, esse tipo de problema é muito comum. Problema de cruzamento. Vamos botar os dois para postar uma corrida? Vamos botar os dois para postar uma corrida? Os dois saindo do 0. 0. Eu vou botar um com velocidade 3 e o outro com velocidade 4. Vamos ver aqui. Vamos botar os dois agora para correr no mesmo sentido. A corredora e o cachorro. Vamos dar um play agora. Pronto. E aí, quem será que vai ganhar essa corrida? Quem tem a maior velocidade? A corredora está na frente. A corredora está na frente. Pronto. A corredora é o S1. Foi isso que a gente botou aqui, ó. Gráfico. S1 é o vermelho. Pronto. A corredora é o S2 no caso, né? É o azul. O azul é o S2, que tem a velocidade maior. O azul é o S2, ó. Tá na frente. Veja que a corredora está na frente do cachorro aqui. Porque o azul tem velocidade maior do que o vermelho. O coeficiente angular do S2 é maior do que o do S3. Aqui no gráfico você vê, né? Ao término de 50 segundos, o cachorro percorreu 150 metros e a corredora 200 metros. 150 metros aqui no gráfico, 200 metros. Beleza, gente? Então, por enquanto é só. Espero que vocês tenham gostado. Pode até brincar mais um pouco. Vamos botar aqui uma velocidade de 15, uma velocidade de 10. Dá pra você brincar muito com esse software. Vamos ver agora. Dá um play agora. Agora o cachorro vai. O cachorro agora vai mais rápido. Olha. O cachorro agora foi ligeiro. O cachorro está a 15 metros por segundo e a corredora está a 10 metros por segundo. Pronto. O vermelho levou vantagem. O cachorro passou na frente. Enquanto ele andou 750 metros, a corredora só andou 500. A vermelha agora está mais inclinada. O cachorro está mais rápido. Então esse programinha pode ser muito útil para brincar, né, de movimento de forma. Espero que tenha entendido. Tem vídeo de exercício também aqui no canal. Assistindo a playlist. Bons estudos. Bom trabalho. E uma boa quaresma para todos. Deus abençoe.